Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22. Lucas 22. Nós vamos ler do versículo 54 ao 62. Lucas 22, do 54 ao 62. Amém? Lucas 22, 54, diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Versículo 58. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Versículo 60, Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa mensagem. Senhor, que Tu nos abençoe. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que cada um receba aquilo que precisa nessa noite, que Teu Espírito Santo fale além das minhas palavras, Senhor, como tens feito neste lugar, ó Pai. Que as pessoas recebam não uma pregação que eu faço, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo vai fazer a cada coração. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa pregação eu peguei de um esboço do Bispo Tito, né? E eu sempre, né, a pregação do Bispo Tito, ela é tem muita informação. Então eu estou aqui, vou fazer 1/3 dessa pregação, mas eu tenho certeza que eu vou abençoar a sua vida, né? Você vai ser abençoado pelo Espírito Santo de Deus diretamente, mas é só para você saber, a minha autoria não é minha, mas o Espírito Santo, claro, né? Quando eu preparo, ele vai me inspirando outras coisas, e durante a pregação ele também fala ao meu coração. Então eu espero que você seja abençoado, muito abençoado. E essa mensagem, ela é tremenda, né? Muito, muito, muito espiritual, né? Ela tem uma força para nos tirar da situação que nós estamos e mudar a nossa vida. Desde que você abra o seu coração e resolva ser alimentado nessa noite. E eu espero que você faça isso, né? Nós hoje temos a ceia do Senhor. Eu espero que você, né, abra o seu coração e receba de Deus aquilo que Ele tem para você nessa noite. Nessa mensagem, então, nós vamos ver, né, só em parte, não como um todo, mas o que nos leva ao fracasso. O que nos leva ao fracasso? O título que o Bispo Tito deu para essa mensagem foi A Anatomia do Fracasso. Então nós vamos ver o que leva ao fracasso, né? Como o fracasso se desenvolve nas nossas vidas, né? Não só nas nossas, mas em qualquer vida. Mesmo as pessoas que não creem em Deus, né? Existe um processo que o fracasso vem se desenvolvendo nas vidas das pessoas. E esse fracasso, ele não acontece de uma hora para outra. A primeira coisa que você tem que entender é que o fracasso, ele não acontece de uma hora para outra. E eu, quando falo em fracasso, eu não estou falando em perdas, né? Eu não estou falando em derrotas. Perdas, derrotas nós temos. Mas aquele sentimento que vem sobre nós, muitas vezes, nos deixa deprimidos, né?
porque você se sente um fracassado. É como se você pensasse que eternamente você vai perder, eternamente você não vai conquistar coisas, você vai ser derrotado. É sobre isso, né, que eu estou falando. Não estou falando de perdas e derrotas que nós temos na nossa vida. Um jogo, para quem é negociante, né, uma licitação, uma venda, não é isso. Isso é uma coisa normal, né, uma coisa que ora você vence, ora você perde. Mas a sensação, eu também não estou falando das coisas que vêm sobre nós e nós não temos o controle, né? Doença, morte, né, dentro da nossa família, ou conosco mesmo, doença, não é sobre isso. O que nós vamos falar essa noite sobre um sentimento que nos deixa prostrados, né? Porque acontece uma série de coisas, né? Às vezes até pequenas derrotas nos deixam com um sentimento de fracasso. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser espiritual. Essas coisas vêm sobre nós e nos deixam arrasados. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, né? Então, agora que você já entendeu, né, o que entenda, o fracasso ele é resultado de várias ações e decisões que nós tomamos. Ele é resultado de ações e decisões que nós tomamos. Algumas pessoas pensam, né, que simplesmente a passividade, alguém é passivo ou não ativo, isso leva ao fracasso. Alguns acham, né, que não reagir leva ao fracasso. Alguns pensam, dormir demais, ser preguiçoso leva ao fracasso. Mas não é assim, né? Alguns pensam assim, fugir de um confronto, fugir de desafios, leva ao fracasso. Não é assim que funciona. Sabe, são os únicos itens que levam ao fracasso, não são esses. Esses não são os únicos itens. Na verdade, você pode, né, tanto vencer como ser fracassado, dependendo de uma questão que é como você leva a sua vida, o que você faz com a sua vida. Isso vai levar ao fracasso ou não. Você pode se tornar um fracassado mesmo que não haja como eu falei acima. E o contrário também, você pode ser um preguiçoso, um dorminhoco, acordar 1h da tarde, quando todo mundo diz, esse cara é preguiçoso, você acorda 1h da tarde, no entanto, o resto do proceder seu durante o dia, né, como você age, você vai alcançar o sucesso. Não quer dizer que o fato de você dormir demais vai trazer isso ou aquilo, mas nós, cristãos, temos de ter também uma estratégia, não é só essa, né? Não é só a garra, não é só como você vai conduzir a sua vida, os seus negócios, que vai trazer ou não sucesso para você. Nós, como cristãos, nós precisamos, né, uma estratégia para vencer esse mundo. Nós precisamos de uma estratégia para não sermos fracassados, para não deixar que coisas se acumulem na nossa vida e nos derrubem. Então, sabe, um exemplo, né, eu vou levar para o mundo novamente, a seleção brasileira perdeu, né, o jogo de 7-1 para a Alemanha, e algumas pessoas falaram, não começou naquele jogo a derrota, começou bem antes. Por quê? Eu não quero analisar, não quero que você analise, não quero nem que você pense sobre isso, mas é só para você pensar, não naquilo que ocasionou a derrota, mas sim que a derrota foi anterior. Cada um aqui, se eu perguntar, vai dizer uma coisa, eles entraram com salto alto, não, eles ficaram preocupados com a torcida, fizeram uma propaganda muito grande em cima do Brasil vai ganhar essa Copa, né? Eu não lembro mais o slogan, mas tinha alguma coisa do tipo, vamos lá, essa é nossa, eu não lembro mais os slogans, tá? Né? Minha memória é muito ruim. Mas existia isso, então houve algo anterior. Houve uma preparação, que eu não sei se foi boa ou não, houve uma preparação psicológica, eu estou falando de preparação técnica, né? Houve esquemas ou não, houve uma série de coisas, mas a derrota, entenda, é isso que eu quero trazer como exemplo, a derrota não aconteceu naquele jogo, ela aconteceu antes, tá? Ela aconteceu antes. Então, o que eu quero, né, é agora trazendo para o texto de Pedro,
com Pedro, né, aconteceu a mesma coisa. Ele não foi ali que ele perdeu, né, aquela batalha, quando ele negou 3 vezes a Jesus. Não foi naquela hora que aconteceu. Estava já acontecendo antes. Eu não vou conseguir, né, como eu falei, durante essa pregação, fazer toda a pregação, né, ou trazer as coisas muito importantes que o bispo trouxe, né, para nós. Mas algumas coisas eu vou dizer en passant para você entender, né? Sabe, antes ainda, né, de falar sobre o que aconteceu com Pedro, eu quero dizer para você que qualquer experiência, preste atenção no que eu vou dizer, qualquer experiência do teu passado não pode te tirar a vitória no futuro, ou seja, hoje, né, ou amanhã. Qualquer experiência do teu passado, para quem, preste atenção, para quem está no reino de Deus, para quem crê em Deus, qualquer experiência ruim que você tenha tido no passado, não pode tirar, ou seja, não é condição ou não é causa de, com certeza, você ter uma derrota mais adiante. Porque com Deus, a gente canta isso aqui, você conhece essa frase, com Deus tudo é possível, e é. Inclusive mudar a sua cabeça, inclusive mudar o seu sentimento de fracasso. Então, quando nós falamos que as coisas começam antes, se você já começa qualquer negócio, qualquer coisa na sua vida, ou a sua vida espiritual, se você está, né, cambaleando mentalmente, você está na sua cabeça que você não tem condições, você não consegue ganhar as lutas que vão vir sobre ela. Mas eu estou afirmando para você, não importa a maneira como você está, as coisas, as experiências que você viveu, todas elas podem ser zeradas, porque é isso que nós vemos na palavra de Deus. Jesus perdoa todos os nossos pecados. Se você for lá, né, em Salmos, você vai ver o salmista dizendo, né, Deus endireita os nossos caminhos. Então, você tomou decisões erradas, você botou os pés pelas mãos, você botou, pode pensar em todos né, esses ditados populares, né, o burro na frente da carroça, né, qualquer um desses, se você fez qualquer coisa desse tipo, qualquer um, ainda assim, isso não determina, na vida de um cristão, não determina a sua derrota. Basta que você creia, basta que você confie em Deus, basta que você faça por onde. E uma das coisas, e não é só essa, né, mas uma das coisas é você não ser, né, não ter o sentimento de que é um fracassado. Você já deve ter ouvido, né, eu vou só citar, mas você já deve ter ouvido muitas frases, né, que as pessoas usam até em palestras sobre motivação no emprego, né? O Thomas Edison, essa semana eu vi uma revista, e na revista dizia que não se sabe mais a autoria, mas que eu saiba, Thomas Edison, inventor da lâmpada, porque usaram outros, né? Então, que eu saiba, foi ele que disse isso, né? Ele fez 1000 lâmpadas, 999 deram errada, né? Elas queimaram, e ele persistiu, e na 1000ª deu certo, né? Então, não só essa, mas outras frases que dizem isso, né? Que falam que, imagina se uma pessoa como essa, eu vou pedir para você imaginar você, eu não quero que você responda, só pense, quantas lâmpadas você ia tentar fazer funcionar? Pensa na sua cabeça, não era para falar, mas 2, 5, 10, olha, 1000 é um bocado, né? 1000 é um bocado. Se a frase é verídica, eu creio que é, porque ela já é antiga, né? E eu tenho isso como certo, que foi ele que falou isso. E ele falou mais uma coisa, né? Teria ele dito mais uma coisa, né? Que, agora eu não lembro a palavra que ele usou, eu só lembro da criatividade, né? Ele falou que 1% era criatividade, 99% era esforço, ou uma palavra similar, ou perseverança, né? Ou seja, ninguém consegue
fazer uma coisa dessa se tiver o sentimento de fracasso. Então, esse sentimento de fracasso, ele é muito comum nos dias de hoje. Por que é muito comum? Porque é jogado para você que você é capaz, que você pode, que você vai arrebentar, que não sei o que, aí você vai e entra em qualquer coisa. E aí não dá certo, porque te fisgaram, né? Te fisgaram dizendo, olha, isso aqui é batata, você vai ganhar muito dinheiro, aí te fisga. Aí você vai e entra naquela coisa e não dá certo. Eu estava conversando, vou falar, não pedi permissão a ele, mas eu vou falar, conversando com meu filho. Quando ele entrou na faculdade, posso falar, né? Ele ficou com uma cara assim. Fala assim, pode. Eu vou falar. Posso falar? Faz assim. Quando ele entrou na faculdade, ele entrou fazendo engenharia civil. E ó, falaram assim, ó, molho, mercado, não sei o que lá. Agora ele permitiu, depois que ele lembrou o que era. O mercado está assim, está assado, né? Ele entrou para uma boa faculdade, né? Ele estava fazendo o UFRJ, aí o mercado está assim, bombando, não sei o quê. Aí ele falou, hoje não é mais essa a realidade. Só que nós não podemos depender disso, né? Nós dependemos de Deus, né? E ele crê assim também. É Deus que direciona a nossa vida. Mas, sabe, as pessoas nos levam a pensar que tudo é fácil, que vai dar certo, e aí você se decepciona com algo. Tudo bem, errar, né? É normal. Você vai errar e acertar. Já ouvi uma história, eu acho que foi numa revista que eu li isso, que a pessoa tem que... Atenção, eu espero que você não aconteça isso. Mas que você tem que levar à falência pelo menos mais 4 empresas para a 5ª dar certo. Eu espero que não aconteça isso com você. Mas eu já ouvi isso. Você precisa ter persistência. Quando você vai ter? E eu estou falando agora na sua vida secular. Eu estou falando na sua vida espiritual. Quando não vier sobre você um sentimento de fracasso. Quando não vier esse sentimento, você consegue fazer o que você tem que fazer. Você consegue ouvir a Deus. Você consegue que Deus fale, você ouça e acredite, porque tem essa fase. Você também tem que acreditar, né? Você tem que ler a palavra e acreditar no que está escrito, senão não adianta de nada. Vão ser letras. Sabe, uma vez eu vou fazer de novo. Ó. Sabe, a Bíblia, sabe qual é o valor dela? Do papel? Nenhum. Tem gente que, se eu fizer isso, a pessoa... a Bíblia é sagrada. A Bíblia, o que é sagrado na Bíblia são as palavras. Não é um livro. Não é um livro. Então, vai ser apenas um livro se você não crer no que está escrito. Então, o que adianta? O que adianta, né? Você ler e não crer. Mas isso acontece. Você vai ler e vai estar anestesiado. Se você tiver um sentimento de fracasso dentro de você. Isso em qualquer área sentimental, né, de relacionamentos humanos, qualquer área. Se o seu sentimento é de fracasso, você não consegue vitória. Porque você já começa perdendo o jogo. Não dá para você ser cristão e ter esse sentimento de fracasso, porque você vai passar por lutas. Você tem que entender isso. Mas Deus é maior. Ele deixa, às vezes, a gente ter uma pequena perda e mais adiante você tem uma grande vitória, né? Eu sempre brinco, né? Eu não vou citar porque está gravando, mas eu não vou citar o nome, mas nós temos alguns fênixes aqui, né? Que renasceram das cinzas, né? Um está aqui à minha esquerda, eu posso falar, não vou falar o nome, mas está aqui à minha esquerda. Já passou por perrengues, né? Inclusive, quando ia casar, perdeu o emprego. E aí ele continuou firme e recebeu outro. Aí, né, agora a gente sabe por que houve. Né? Ele foi para uma empresa, ele é engenheiro, foi para uma empresa que está envolvida aí nesses lavos, qualquer coisa aí da vida. Né? Então, houve uma demissão. E aí ele foi para outra. Sabe, Deus provendo a vida dele. Eu só estou falando isso porque ele já deu testemunho, tá? Então, não só ele, muitas outras pessoas passaram por isso. Muitas pessoas passam por isso.
como é que ele consegue reagir? Como é que ele consegue crer que Deus vai fazer? Quando não está nem na cabeça, nem no coração dele, o fracasso. Eu sou um fracassado. Você não sai do lugar. Se você pensar assim, você não sai do lugar. Então, pense diferente. Entenda, creia, e você vai fazer como Pedro. Porque Pedro, apesar disso, ele podia ter parado. Ele podia ter ficado estagnado nessa situação. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele ficou desesperado, ele chorou amargamente. Mas ele não ficou estagnado. Ele foi adiante, né? Então, nós não podemos deixar que essas coisas venham sobre nós. Às vezes a gente não entra, né, numa faculdade que a gente queria. E aí não entrar nessa faculdade causa um efeito emocional muito grande. Tem gente, eu não vou perguntar se você é assim, mas tem gente que tem aquele lance. Você fala qualquer coisa e a pessoa responde: eu gostaria de ter sido médico. Aí você, a conversa gira e eu gostaria de ter sido médico. Aí a conversa gira, ou seja, aquilo prendeu a pessoa. Talvez porque ela não tenha, né, tido, né, na hora, a vontade necessária de fazer um segundo, talvez um terceiro vestibular para entrar. Vestibular é um nome, nem existe mais, né? Mas um Enem, né? Fazer um segundo, um terceiro Enem para entrar na faculdade, né? Sabe, nós precisamos entender, nós precisamos não deixar que esse sentimento venha a nós. Sabe, você não pode se desanimar. Se é da vontade de Deus, e Deus às vezes mostra para você, isso acontece, Deus mostra para a pessoa, é isso que você tem que fazer. Na hora a pessoa tem certeza, fala para mim, e aí depois as coisas complicam. E aí no que complica, aquilo já não era mais a voz de Deus, ele ouviu errado e, olha, é terrível, terrível. Então, se é o caminho que Deus, né, te indicou, se é a vontade de Deus, você tem que ir em frente. Continue lutando, né? Você tem que continuar lutando. E Deus vai te dar a vitória, ainda que pareça impossível. Ainda que o exército inimigo seja muito maior do que o nosso. Ainda que, eu conto, né? Não fale inglês comigo, porque você vai ficar decepcionado, né? Então, até hoje. Né? Isso depois de fazer mais um curso que eu tentei aprender, mas, sabe, você vai ficar decepcionado. Eu falo inglês que nem Apache, né? As pessoas me entendem, mas por trás devem rir de mim, né? Não tem problema, eu consigo me comunicar, é isso que eu quero dizer para você. Mas, eu tive que fazer, né, um concurso, não um concurso, uma seleção. Eu era oficial da Marinha, eu sou oficial da reserva da Marinha, né? E tinha um curso na Itália para fazer de 40 dias. Isso é maravilhoso, eu estudar em Roma, 40 dias. Minha esposa, e depois se efetivou, né? Ela foi se encontrar comigo, ficou 20 dias comigo lá. Eu ainda, 20 dias no curso do transcurso normal. E depois ainda paguei 10 dias, né? Para ficar os 30 dias de férias. Então, foi maravilhoso, maravilhoso. Mas eu, que não sabia muito inglês, eu poderia ter desistido, né? E aí eu insisti, tentei aprender, ouvir, né? Tem um curso, né? Não sei se chamaria curso, né? Mas é um modelo, né, de prova americano, se chama TOEFL. Então, eu fiz um nível mais básico, né? Mas tinha que tirar 7. Não, 6,5. A exigência era baixa do curso, era um curso na Itália, os caras também não falam inglês direito, então não tinha problema. Então, 6,5 passava. E quando eu vi, tinha gente que tirou 9, 8,5, aí minha nota, 6,9. Eu lembro até hoje, 6,9. Eu passei, né? Mas eu falei, eu não vou nesse curso, né? Mas fiquei esperando. Quando Deus quer, é você que vai. Amém. Fui eu, e não os babilacas em inglês, né? Os caras que sabiam mais inglês, não foram eles que foram, fui eu. Quando Deus quer, Ele realiza. Não é a sua capacidade. Eu tive que me esforçar, né? Eu ia lá para
para a diretoria de ensino, botava o fone lá depois do expediente e ficava tentando fazer lá, né, o que eu pudesse, né? Porque você ouvia em inglês e respondia, né, um questionário, e aí eu fiquei treinando isso, e acabei passando, raspando, e fui fazer o curso. Às vezes a gente não acredita em nós mesmos. Às vezes nós acreditamos, e Pedro fez isso, acreditamos em nada. Na verdade, a gente se valoriza e não tem um respaldo por trás, não tem nada por trás. E nós não podemos ser assim, nós temos que ser realistas e acreditar que se a vontade de Deus, Ele vai fazer independente da sua capacidade. Ele vai te dar vitória. E aí, você vai passar, se você, por exemplo, desistir, né, de uma faculdade que você queria fazer, você vai passar a vida inteira frustrado. Você vai passar a vida inteira frustrado. E, ainda por cima, né, entendendo que não era a vontade de Deus, quando na verdade podia ser. Sabe, isso vai tornar você um fracassado, com um sentimento de fracasso. Então eu digo para você, se você tem algo que você crê que é aquele caminho que Deus te deu, insista, né? Não desista, insista, esforce-se. Às vezes não é aquela hora para você conseguir, às vezes você vai demorar um tempo, mas não desista, não seja um frustrado, né? Não desista. Se você crê, vá em frente. Mesmo, né, que tenha havido desvios no meio do caminho, né? Se você sabe que é de Deus, vá em frente. Aí a palavra de Deus diz assim, volta onde você errou, porque isso pode acontecer por causa de erros nossos. Volta onde você errou, por exemplo, fazer um Enem, fazer um vestibular, fazer uma tentativa qualquer, no meu caso, né? Se eu quisesse ir para o exterior, fazer um curso, para que eu pudesse levar minha esposa e tal, e não me esforçasse, eu teria errado. O que eu teria de fazer? Eu me dei mal nessa. Eu vou estudar. Então, volta onde você errou, pede perdão se for uma questão de ser perdoado por Deus, né? Pede perdão a Deus e siga em frente. Mas não fique parado, não fique sem fazer aquilo, porque você vai ter um sentimento para o resto da sua vida de que você é um fracassado, e você não deve deixar isso acontecer. Então, procure sim não cometer erros, ou procure não cometer o mesmo erro, mas siga em frente, e Deus sempre te dá uma nova chance. Sempre, se é da vontade dEle que você faça qualquer coisa, peça uma nova chance a Deus, e Ele vai te dar. Entenda isso. Amém? Amém. Pedro poderia não se levantar mais. Ele poderia se tornar aquele homem com sentimento de fracasso, né? Tipo, imagina, Jesus morreu por mim e eu neguei Jesus, eu vou morrer no inferno. Ele podia ter esse sentimento, né? Ele podia ter se tornado um homem assim, mas Jesus tratou dele. Se você leu comigo, você leu que Jesus olhou para ele naquela hora. E aquele olhar não foi um olhar de recriminação, né? Não foi um olhar de punição. Foi um olhar do tipo, eu te avisei, aconteceu o que eu avisei. É tipo um pai, né, que avisa o filho faz o troço assim mesmo. Quem é filho acha que não acontece, né? Mas os pais que já viram isso acontecer, se avisa, não faz, né? Não faz. Aí aquele filho vai e faz. Jesus tratou dele como um filho. Ele falou antes para ele o que ia acontecer. E aí, mesmo avisando, Pedro entrou naquela. Jesus já sabia que ia acontecer isso, né? Mas ele fez como um pai que enxerga que aquele caminho não é bom. É errado para o seu filho seguir, é um caminho perigoso. Os pais fazem isso. Sabe, Jesus fez isso com Pedro. Mas, antes mesmo de acontecer tudo, Jesus, como os pais deveriam ser, né? Como os pais deveriam ser, já estava pronto, né? Para fazer o afago em Pedro. Ele sabia que ele ia errar. Se você sabe que seu filho vai errar, não fica pronto para, eu te disse. Às vezes dá vontade, né, de se vingar, viu? Não te falei? Mas
você tem que trazer, para você fazer um carinho, né? Como eu creio que foi a disposição daquele pai da parábola do filho pródigo, né? Aquele filho pediu tudo para ele. Você acha que o pai, né? Claro que isso é uma parábola, é uma história que Jesus contou, mas ele já sabia o que ia acontecer. Ele já conhecia o filho dele. Ele sabia o que ia acontecer. Mas ele estava tão pronto que quando ele viu no horizonte ainda o filho dele, ele foi lá e correu, né? E já pediu para trazer as melhores coisas para ele se vestir, etc. e tal. Assim é Deus conosco. Assim deveríamos ser nós, os pais, e assim Deus é com você. Se você voltar, se você se arrepender, Deus vai te afagar. Ele vai ter carinho por você, Ele vai ter amor. E Jesus faz isso hoje. Sabe, não adianta nada, preste atenção no que eu vou dizer, não adianta nada Jesus ter uma igreja com homens e mulheres frustrados, se sentindo fracassados. Não é isso que Deus quer. Deus quer, pelo contrário, que você esteja bem, que você possa fazer a vontade dEle. Ele quer sim, eu não digo para você que Ele quer que você vença todas as batalhas, porque isso não é verdade. Algumas batalhas você vai perder para aprender, né? Mas Ele quer sim que no geral da sua vida você seja um vencedor, para que você chegue ao céu, entende? Então o vencer não quer dizer vencer as coisas da vida, mas também quer dizer isso. Muitas vezes você vai vencer sim, e entenda, o que Deus quer é que nós não tenhamos esse sentimento de fracasso. Ah, eu sou um fracassado. Sabe, o que Ele quer é te dar uma nova chance. E é uma nova chance hoje. Porque o dia da ceia é um dia para isso. É um dia para isso. Sabe, você tem que se deixar ser curado das suas perdas, das suas derrotas, dos seus pecados. Você tem que se deixar curar. Você tem que receber um espírito renovado. É nesse dia que você tem para isso. Todos os dias são para isso, mas esse dia em especial da ceia, né? E nesse dia você deve pensar nisso. Você tem que zerar. Você tem que pedir a Deus, zera tudo para mim. Deixa eu começar de novo. E aí nós temos o óleo que representa o Espírito Santo. Eu tenho um óleo aqui, né? Eu hoje poderia chamar você para ungir com óleo, mas não precisa, porque o símbolo do óleo é o Espírito Santo, é a presença de Deus, né? Que é o mesmo da ceia, é a presença de Deus em nós. Então o resultado é o mesmo, Deus em nós, Jesus Cristo em nós. Então hoje é o dia para mudança, é o dia para você zerar, é o dia para dizer, Deus, até hoje eu vacilei muito contigo, eu quero me acertar. É o dia para você dizer, você que já crê, né? Hoje eu quero que tu limpe o meu passado. Muitas vezes as pessoas, né? Elas continuam com coisas erradas que precisam ser purificadas, santificadas. Esse é o dia. E eu digo para você, eu aprendi assim, e é isso que eu vou dizer para você. Você não tem que rejeitar ceiar. O que você tem que fazer é decidir não errar mais. E eu não preciso, como eu falo lá, né, o caso do batismo do eunuco com Filipe na estrada, eu não preciso mostrar nada, você não precisa mostrar nada para mim. Mesmo que eu soubesse todos os pecados que você tem, eu não sei, né, só nós sabemos, mesmo que eu soubesse, eu não impediria você de ceiar. Por quê? Porque naquele momento você podia estar se arrependendo e nunca mais voltar a fazer aquilo que você faz com constância. Então a ceia é uma nova chance. É uma nova chance. A única coisa que você precisa entender é que você precisa ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A segunda condição, você precisa se analisar e pedir perdão, porque Paulo nos diz que você não pode chegar indignamente, né, para tomar a ceia. Por quê? Porque nós cremos. A presença de Deus se faz, né, nessa cerimônia. Nessa cerimônia, Ele está presente nesses dois elementos, né? Então não é que nada vai se transformar, não vai ter pão se transformando em carne, nem
suco de uva em sangue. Não vai haver isso. Mas eles simbolizam Jesus. Então, de uma forma, para nós, misteriosa, Jesus deixou, né, a ceia do Senhor para que haja uma renovação na sua vida. Para que haja a mudança do seu sentimento. Se hoje você tem sentimentos que você não conseguiu largar ainda, e pode ser, né, o seu fracasso espiritual de não conseguir, por exemplo, perdoar alguém. Isso é um fracasso espiritual, né? É uma derrota. Ela não deve ser um fracasso, você não tem que levar ela para o resto da sua vida. Deixa aqui e agora. Deixa aqui e agora. Se você nunca reconheceu, porque ninguém nunca falou disso para você, né? Que Jesus, né, você tem que reconhecer, confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Se você hoje quiser ceiar, você precisa fazer isso. Se você nunca fez, e se você não fez, eu vou te dar a oportunidade, depois de você fazer isso, para que você não perca a oportunidade de ceiar. Sabe, às vezes a gente pensa assim, muita gente passa por essa experiência, né? Alguém chega e, olha, estou falando, muita gente passa por isso, a pessoa aceita Jesus Cristo, né? E logo depois ela falece. E o consolo do coração daqueles que estão em volta é que ela morreu com Deus. Eu tenho um pai e uma mãe que morreram com Deus e se converteram no final da vida deles. No final, os dois. Minha mãe morreu, eu sempre falava de 54 anos aqui para vocês, não é? 57 anos ou 60, agora nem lembro mais. Mas ela morreu com essa idade, que hoje é uma pessoa nova, né? Meu pai já morreu com 79 anos, ele eu sei bem, né? 79 anos de idade. Sabe, eu creio os dois se converteram, entregaram a sua vida para Jesus. A minha mãe, logo depois que ela entregou a vida para Jesus, veio sobre ela, né, uma doença, e logo depois ela morreu. Eu não estou querendo sensibilizar você, eu não estou querendo emocionar você, mesmo porque você não faria de uma maneira sincera. Não é uma pressão psicológica. Mas eu quero que você pense, hoje é uma oportunidade de você mudar a sua vida. É uma oportunidade de você dizer, eu quero a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. É uma oportunidade que você que sentiu a presença de Deus aqui, né, uma paz que você não tem normalmente, que você não vê em outro lugar, de você fazer isso, entregar a sua vida a Jesus. E eu vou te dar essa chance de fazer isso. Mas para aqueles outros que já conhecem, tem a chance também de mudar a sua vida. Também tem a chance de mudar a sua vida. Então, sabe, a ceia vai ser agora, né? Vai ser distribuída. E você saiba, você pode, né, através da ceia, essa é a ideia da ceia, ter comunhão com aquele que tem poder para mudar a sua vida. Ele tem poder para mudar a sua vida. Então, sabe, na pregação, né, que eu poderia falar, eu não falei porque não daria tempo, né, vocês já perceberam que não daria tempo, mas Pedro, né, ele teve, né, uma grande derrota, porque ele tinha uma autoconfiança muito grande, uma autossuficiência muito grande. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber isso. Ao mesmo tempo, ele tinha uma grande instabilidade emocional. Ele tinha uma grande instabilidade emocional. Faltava para ele, né, também se entregar em oração. Oração é muito importante para que você não fique derrotado. Mas as pessoas, às vezes, né, quando sofrem uma derrota, não têm ânimo para orar. É só isso que o nosso inimigo quer. Se você não orar, nada acontece. Porque as coisas acontecem quando nós oramos, né? Então, eu farei uma segunda parte, estou falando isso para você entender, né? Mas eu quero que você saiba, e eu estou fazendo esse adendo, porque eu vou pular para o final. Pedro foi um pilar, uma coluna que sustentou a igreja nos primeiros anos, né, da sua vida. Ele cometeu esse erro em outros, né, que você lembra. Ele foi irracível, né, ele foi emocional demais, ele foi lá e cortou a orelha
do soldado, lá do sacerdote, né, do templo, ele fez 1001, né? Ele disse, não, eu vou contigo, Jesus, aonde você for. Logo depois ele nega 3 vezes, sabe? Ele foi modificado. Você tem a chance de ser modificado. Ele foi modificado e se tornou uma coluna. Ninguém hoje fala dele com vergonha, né? Ah, Pedro, né? Como você poderia falar de Judas, né? Não, ele foi uma coluna. Pedro e Paulo foram colunas naquela igreja. E eles foram mesmo, né? Os dois tendo sentimentos errados no início. Você pode passar por isso, você pode passar por sentimentos ruins e eles podem sair da sua vida. Não importa, né? Se você hoje, né, tem lembranças de derrota, você não precisa ser derrotado para sempre. Você pode obter vitória. O que você precisa é ter esperança em Deus. E assim eu peço para você abrir Romanos capítulo 5, para nós terminarmos. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5, depois a gente vai ler um outro versículo, tá? Romanos 5, 5, diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem vai fazer a mudança é o Espírito Santo em nós. Amém? Amém. Abram 15, versículo 13. Romanos 15, 13. O que nós precisamos é ter esperança em Deus. Romanos 15, 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Você não precisa se sentir fracassado, amém? Você precisa ter esperança. Você não precisa lembrar do passado e achar que você vai ser derrotado novamente. Você não precisa nem desistir dos seus planos. Se você tiver certeza que Deus está aprovando esse teu plano, vá em frente, e Deus vai te ajudar. Amém?